Olá, meus amigos! Como que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Rota Norte Podcast, aqui na cidade de São Gabriel do Oeste, o melhor podcast da região norte, né? Eu falei assim, olha, gente, eu tenho que achar um bordão para mim, eu acho que eu vou fazer uma enquete para vocês me ajudarem, né? Porque o Douglas tem um bordão e eu já tô ficando assim chateada porque eu não consegui ainda formatar um. Mas sejam todos bem-vindos nesse episódio. Hoje nós vamos trazer um assunto bem bacana, bem interessante. E a nossa convidada, olha, vai trazer muito conhecimento para a gente de alguns assuntos importantes para todas as mamães, papais, professores e toda a sociedade. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um grande abraço para as nossas cidades vizinhas aqui de São Gabriel do Oeste. Um grande abraço aí para Sonora, para Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde, Bandeirantes, Rio Negro, Costa Rica, Chapadão, Figueirão, Paraíso das Águas. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui. E também as outras cidades aí que nos acompanham dentro do estado de Mato Grosso do Sul, fora do estado. Nós temos uma audiência bem bacana também no estado de Mato Grosso. Um grande abraço aí para os nossos, para as pessoas que nos acompanham do Mato Grosso. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, conhecer um pouquinho da história da Cassiana. Cassiana, seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí. Primeiro, nós vamos conhecer quem é a Cassiana. Gente, eu vou conhecer junto com vocês, né? Então, a Cassiana, ela foi muito indicada para estar aqui conosco, falando, porque tem uns assuntos bem importantes para a cidade. Mas antes, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Cassiana. Quem que é a Cassiana? Então, eu sou Cassiana Bosa, tenho 44 anos, sou casada, tenho 3 filhos, estou na área da educação, sou formada em pedagogia, tenho pós, né, em ludicidade, estou terminando mais uma pós de neuropsicopedagogia, que era meu sonho, né? E agora vou terminar esse ano. E eu nunca paro de estudar, né? Que bom, né? E eu sou formada e desde 2000 eu trabalho na educação, né? Trabalhei, na verdade eu saí do magistério e já entrei na APAE, né? Porque a gente fazia os estágios e já fiquei na APAE, já fui convidada para começar lá. E já surgiu esse amor, eu acho que nesse momento já lá atrás... Eu já me apaixonei pela educação especial e por tudo isso, né? E aí, fiquei lá até 2007, quando passei no concurso, né, de professora na rede municipal. E fui para a educação infantil em 2008. E até hoje estou, né, no CEMEI Pequeno Cidadão. Hoje estou como diretora, como gestora, né? Mas até 5 anos atrás, 4 anos, eu estava como professora. E aí, sou gestora agora, né? E até o ano que vem, estou lá como gestora, conduzindo o CEMEI. Mas, assim, sou envolvida em muitas coisas, né? E esse ano também estou como presidente do Conselho Municipal de Educação, né? Que teve a transição o ano passado. Tivemos que mudar algumas coisas no conselho. E aí, meu nome apareceu, né? E aí foi para votação e os conselheiros, fiquei eu a presidente. Então, sou a presidente do Conselho Municipal de Educação, né? Aqui de São Gabriel do Oeste. E aí, a educação tá na veia, né? Não para. Apaixonada, então, pela área da educação. Isso. E hoje o seu foco, assim, você trabalha, hoje é a gestora do CEMEI, mas você também tem um foco aí, uma dedicação maior na questão das crianças atípicas. Isso. Esse envolvimento maior. Isso. Então, como eu falei, né? Eu tenho uma paixão por isso. Então, na faculdade, aí fazendo a pós e sempre estudando e participando de congressos e estudos. Tendo a vivência, né, dentro de sala, com as famílias neurotípicas, sempre foi uma paixão. E eu sempre pude auxiliar, né? Em todo esse movimento, na cidade, com as pessoas conhecidas. Sempre eu estive junto, né?
Até que eu engravidei, né? Tive a minha filha, tudo certo. E aí, depois de 10 anos, tive o meu menino, que tem 18 anos hoje. E aí, quando tive ele, já vi quando nasceu que alguma coisa tinha, né, que chamava atenção. E aí, desde aquela época, né, há 18 anos atrás, que a gente começou esse contato com neuropediatras, com psicólogos, psiquiatras. Então, assim, aí que aflorou mais, né? E aí, depois, eu tenho de 18 e o de 10, aí já foi no caminho, digamos assim. Mas o de 18, realmente, ele tinha, né? O que a mãe sempre sentia, né? E todo mundo falava que eu era louca. Mas fui atrás, né? E realmente ele tinha... Ele tinha um no cérebro, o cérebro dele não funcionava direito. Então, assim, nos exames de eletro e tudo mais, aparecia umas alterações. Então, foi tratando, né? Isso, Priscila, ele tinha 1 ano e 2 meses, né? E eu já notava tudo isso Quais nele. os sinais que você notava nele, Cassiana, assim, que te despertou um certo assim, não tá certo, ou é diferente? Sim. Então, é o que eu sempre falo. Mãe sempre sente, né? Muitas vezes a gente é podada, né? As mães são questionadas e a gente não pode ter medo. O meu filho, ele não dormia. Ele não dormia dia e noite. Ele chorava o tempo todo. Então, assim, é o que a gente sempre fala. O pouco é preocupante, mas o muito também. Ah, então ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. Ok. Ah, ele é muito agitado, ele é muito nervoso. Desde pequenininho, ele não dormia. Então, assim, eu notava, não é normal uma criança não dormir. Não é normal uma criança chorar o tempo todo. Tá comida, tá trocada, tá limpa, tá de barriguinha cheia, porque o choro. Então, isso me afrontava muitas vezes, né? E assim, o atendimento, levava em pediatra. E muitas vezes, né? Ah, é criança, você não tá mais acostumada com bebê, porque minha filha tinha 10 anos. Mas eu falava, gente, eu trabalho com criança o tempo inteiro, minha vida inteira, né? Foi com criança. Então, assim, não é normal. E eu ia vendo, né, várias situações, todo o desenvolvimento, o processo de sentar, de engatinhar, de comer. Eu notava que ele era mais nervoso. Mas assim, todo mundo, é criança, desenvolvimento e tudo mais. Mas como eu já tinha esse processo de estudo, de curiosidade, né? O tempo que eu trabalhei na PA, eu tive vivências, experiências muito boas que eu levo até hoje para minha vida. Então, assim, eu falei, eu vou procurar um neuropediatra, né? E até muitas vezes todo mundo falava, você é louca, o pediatra já falou que ele não tem nada, né? Mas eu falei, não, né? Não custa nada levar. Não tem nada, não tem nada. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que pecar por procurar, então, ajuda. Não por deixar de procurar. Sim. Que é o que a maioria das vezes acontece. Outro fator, né, que eu acho importante destacar. Eu tinha um plano de saúde, né? Eu tinha como levar meu filho a Campo Grande. O que a gente nota muito nas famílias, né? A maioria não tem um plano de saúde, a maioria depende do SUS, né? A maioria depende da prefeitura para estar fazendo esse transporte até Campo Grande. Sim. Então, assim, muitas coisas dificultam, né, a procura da ajuda. Mas comigo foi simples, digamos assim, por conta disso, né? Como eu era professora, eu tinha um plano de saúde, eu era, né, digamos assim, estabilizada. Eu consegui, tinha um estudo, né? Sabia que algumas coisas não estavam dando certo com meu filho e procurei ajuda. E foi aí com 1 ano e 2 meses que eu fui no neuropediatra em Campo Grande.
E já da consulta, a gente já saiu, não com diagnóstico, mas já sabíamos que ele tinha, né, esse probleminha, que não é problema, mas assim, era um cérebro que não funcionava corretamente, né? O doutor já fez o exame, que é o eletro, né, que faz, e aí a gente já saiu com medicação do consultório. E pequenininho. Pequenininho, né? Já saímos com a medicação. Ok, precisa da medicação, vamos tratá-lo. Mas assim, é da noite pro dia o resultado. Né? Então, assim, eu falava, gente, por que eu sofri um ano, né? Muitas vezes eu me questionava por que eu esperei tanto tempo. Porque o remédio fez toda a diferença na vida dele naquele momento. Né? Porque ele era um bebê, mas ele precisava de uma ajuda naquele momento, né? Então, assim, eu falo que muitas vezes também a medicação controlada, eu não vou dar para o meu filho a medicação. Quando o médico falou, ele vai precisar de uma medicação, muita gente fala, eu vou dar uma medicação controlada e tudo. Eu já falei para ele, ok, né? É para ele melhorar? Então, é que existe muito esse tabu, esse estigma de, ai meu Deus, você tá tomando uma medicação controlada, é uma tarja preta, é um não sei o quê, né? Existe um certo receio, até porque, assim, é que as pessoas também tomam muito remédio por conta, né? Então, aí acaba gerando esse sentimento, mas quando aí é medicada, ainda fica com receio, ainda mais quando é pequenininho. Quando é um bebê. Um bebê, né? Então, aí, assim, a gente já veio e, assim, tratando essa disfunção cerebral que ele tinha. Ok. E aí, isso, depois de 7 anos, eu engravidei, né, novamente, do João Lucas. E aí, já engravidei, já nasceu no neuropediatra, né? Porque aí, eu já levava o maior para as consultas. E já falando pro doutor, né? Você tem 3 filhos? 3 filhos. O primeiro filho... A minha filha... A sua filha... Não. Então você notou a diferença da primeira, das atitudes, do desenvolvimento. Para o segundo filho. Exatamente. Aí quando já veio o terceiro, você já tinha 2 experiências, né? A gente já estava no consultório, então eu falei assim, já vamos acompanhar, né? Desde pequenininho, para a gente não sofrer tanto. Sendo assim, eu já ia notando, né, os comportamentos. Não era tanto quanto o mais velho, né? Mas, assim, a gente já foi vendo alguns comportamentos. Então, assim, isso é importante, né? Porque, assim, pode ser que ele não tenha nada? Pode ser, mas se tiver, a gente já vai tratar antes. Que é o que eu sempre falo, né? E o que os especialistas que a gente participa de congressos, de cursos... A estimulação precoce, ela é muito importante, né? O atendimento precoce da criança. Então, você notou? Como eu falei antes, vamos falhar por procurar antes e não ter nada, do que falhar lá na frente. Vamos esperar o pico do desenvolvimento, as fases do desenvolvimento, né? E a gente não compara crianças, né? Por exemplo, no CMEI, a gente estuda as fases do desenvolvimento. Até porque existe uma expectativa de que cada idade, cada fase da criança, ela tenha um tipo de desenvolvimento. Sim. Né? Por exemplo, fala até tantos anos, se não falar, se não andar, se não gatinhar. Exatamente. Então, os pais precisam estar atentos a esses desenvolvimentos da criança, né? Isso mesmo. Eu acho que até no cartão de vacina da criança... Tem o que elas... Eu lembro que... Que tem que fazer. Que tem que fazer. Até tal idade, até tanto mês, né? Isso ajuda muito. Então, assim, os pais de primeira viagem, porque o seu segundo, ele veio com... ele tem o... TDAH. Isso. Ele tem TDAH. TDAH. Então, o seu segundo filho tem TDAH. A primeira não teve. Então, assim... Mas se já é o primeiro, como que vai comparar, né? Então, é bom que os pais estejam atentos aonde tem essas informações mesmo. De desenvolvimento, né? E conversar com o pediatra. Né? Porque o pediatra é a primeira pessoa que a criança vai ter esse acompanhamento. Notou alguma coisa? Tô vendo que ele tá chorando demais.
demais, tô vendo que ele não tá dormindo, né? Tô sentindo algumas coisas, né? Muitas vezes, como eu tava falando da comparação, né? A gente não pode comparar. Mas aí tem as fases do desenvolvimento. A gente estuda, a gente sabe, né? Há tantos anos tem que tantos meses tem que sentar, até tantos meses tem que andar, né? Tem que estar fazendo, engatinhando. Então, assim, a gente vai acompanhando todo esse desenvolvimento. E aí, né, o Jean Cássio, com o tempo, né? Ele foi laudado com TDAH, né? E muito pequeno, ele já fazia terapia. A terapia com a psicóloga ajuda muito, né? Então, a gente já buscou outra ajuda. Porque muitas vezes a gente pensa assim, vou dar um medicamento. Ou então assim, não precisou do medicamento, né? Só tá indo no neuropediatra. Não, a gente tem que pedir, doutor, o que você acha? Né? A terapia, o doutor muitas vezes fala. Então, assim, com 3 anos, né? Ele já fazia terapia comportamental. E assim, tanto ajudava a criança, como ajuda a família. Porque muitas vezes a gente se sente perdido, né? Por mais que eu soubesse, por mais que eu estudasse, por mais que eu, né, fizesse tudo, mas você fica com aquela coisa, né? É meu filho, mas às vezes isso não é isso. E aí a psicóloga, a terapia ajuda muito, né? Foi o que ajudou. Porque quando eu vim do neuropediatra, eu tinha muitas dúvidas. E aí eu procurava no Google, né? Ia lá no Google, não tinha inteligência artificial, mas assim, ia lá no Google. Aí eu chegava na psicóloga, meu Deus, li isso, horrorizada. Buscava em outras coisas, em outras fontes. Aí o que ela sempre falava para mim? Falava, Cassiana, não fica procurando, né? Fala com os profissionais certos. Vem aqui, tira sua dúvida comigo, né? Muita gente falava assim, 3 anos, o que ele faz na terapia? Que é um estigma ainda. Né? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, a criança laudada, por exemplo, né? O atendimento é a partir dos 7 anos. Né? Com a psicóloga, né? Então, assim, é o que eu falo, muitas famílias, né, precisariam desse atendimento, né, com a psicóloga, mas não tem, porque ainda, né, as nossas políticas públicas, elas precisam ser bastante repensadas, questão dessa primeira infância, né? E até vocês vão ouvir falar bastante dessa primeira infância, porque é na primeira infância que a gente nota várias coisas. Só que aí, né, o sistema, ele precisa ajudar também, né? Porque, por exemplo, você esperar 7 anos para a criança fazer uma terapia, o meu filho ajudou muito lá quando ele tinha 3, né? Ajudava a família, ajudava as pessoas que conviviam com ele, né? Então, assim, muitas vezes a gente nota esse acesso difícil, né? A esses especialistas, né? E acaba que, quanto mais cedo eles realmente começarem com esses atendimentos, esse acompanhamento, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, né? E só para nossa audiência aí, para nós leigos, a primeira infância, ela vai de qual idade a qual idade? Então, a primeira infância vai de 0, né, a 6 anos, né? De 4 a 6 anos. Na verdade, a educação infantil, né, nas escolas, e de 0, 4 meses. Geralmente, a criança vai para o CMEI, né? Tem umas que vão um pouco antes e tudo, mas aí até 3 anos e 11 meses fica nos CMEIs, né? Na nossa cidade são CMEIs. E aí, com 4 anos, vão para as escolas, né? Que são o pré-1, pré-2. E aí, é essa primeira infância. Legal. Então, assim, é muito importante os pais, eles estarem atentos a essa primeira infância, no desenvolvimento da criança, vendo se tá tudo correndo dentro daquilo que é o esperado, né? Isso. Não que todas as crianças vão ser iguais, mas existem estudos que comprovam a questão do desenvolvimento, né? Sim. Da criança. E é bem interessante isso, porque
Eu acho que falta muita informação para a população também. E muitas pessoas vivem na negação, não é, Isso, Cassiana? é. Porque às vezes a mãe ali nota. Você já deparou com algum caso assim? Já. Que a mãe nota ou as pessoas falam: olha, sua criança é um pouco diferente. E aí a mãe fica na negação, ou o pai fica na negação, a família? Com certeza, né? E não só do TDAH, né? Aham. E só falando um pouquinho, TDAH, o que que é, né? Porque muitas vezes alguém deve estar pensando, o que que é essas letras? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, ele tem algumas... Tem o hiperativo, tem o impulsivo, né, que é o hiperativo. Tem o que vai ser calmo, tranquilo, no mundo dele, no mundo da lua, né? E vai ter os dois juntos, né? Ele é hiperativo, ele é impulsivo, mas ele também não se prende a nada, né? Então, assim, o TDAH, como a gente fala, às vezes ele vem com uma comorbidade, né? Por exemplo, o meu mais novo, ele tem o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não tem o déficit de atenção, né? Que é aquelas crianças que todo mundo fala, parece que você tá falando, tá no mundo da lua, né? Mas os meus são hiperativo com o TOD. Então, assim, é o transtorno opositor desafiador, né? A maioria das vezes, o TDAH ele não vem sozinho. Como é a questão do TEA? Muitas crianças com o autismo, eles vêm com uma comorbidade. Geralmente é o TDAH, é o TOD, né? Mas, assim, são letras que a gente fica, né? Porém, elas estão aí, né? E cada dia mais a gente vê tudo isso acontecendo e a gente está mais perto de crianças, Sim. né? Que tem esses transtornos, que tem esse transtorno, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, tá fazendo birra, né? Muitas vezes a gente tem isso. Eu tinha, né, com os meus filhos, você vai num lugar, a criança se joga no chão, a criança grita, a criança chora, né? E a mãe fica como? A mãe fica horrorizada, né? Porque daí as outras ficam, não, bate, dá uma palmada na bunda, faz levantar, ou então, não deixa ele fazer isso, porque criança não se manda. Mas isso é mais do que a criança. Existe né? a criança que está fazendo birra. Exatamente. E existe crianças que, digamos, a birra, ela é uma manifestação do transtorno. Do transtorno, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, né, o TEA. Geralmente, o TEA, como eu estava falando, ele vem associado a alguma comorbidade. Então, assim, o TDAH é o boom, né? E, assim, muitas pessoas, o que elas falam? Tá na moda. Tá na moda TEA, tá na moda laudar. Uma criança foi mal na escola, não sei o quê, manda para avaliação, porque é modinha, né? A criança ser autista, a criança ser TDAH, a criança ter o TOD, muitas vezes o que acontece? Não é TOD. Na minha época, isso daí era falta de laço, né? Vai eu lá fazer uma coisa dessa com a minha mãe, ver o que minha mãe fazia. Só que, assim, hoje em dia, né? E é o que a gente sempre fala, né? Nos encontros e tudo mais. Hoje em dia, nós temos acesso à informação. Nós temos acesso a bons médicos, né? Nós temos acesso a essas pessoas especializadas nesses assuntos. Então, antigamente, não se tinha isso. Não é que não tinha, elas não eram diagnosticadas, né? E aí, por exemplo, hoje em dia, tem vários casos, né? De crianças com ansiedade, o uso de telas, né? Ele vai ser autista pelo uso de tela? Não. Só que o uso de telas é uma coisa que está influenciando nos comportamentos. Sim. Né? Então, assim, se a criança já tem, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, a tela vai piorando a situação, né? Se a criança é autista não verbal, ou a criança é autista que não gosta, não tem o relacionamento, né, dela
porque o autista já tem essa questão, né, de se relacionar e tudo mais, de fala. Se ela ficar na tela, vai prejudicando mais. Então, assim, a tela causou alguma coisa? Não. Mas, por exemplo, o TDAH, o meu filho mais novo, né? Se ele fica muito na tela, ele fica muito nervoso. Então, a gente sabe, né? Tem joguinhos, ele gosta de jogar futebol no celular. Mas aquele Free Fire, né? Que é a sensação. Então, assim, se ele joga o Free Fire, eu já noto que para ele aquilo lá deixa ele mais agitado. Com certeza. Então, assim, desencadeia várias situações que se não tivesse na tela, né? E assim, são vários outros fatores, né? E aí o João Lucas veio com o TDAH e o TOD. Transtorno opositor desafiador, muito desafiador, né? O que acontece? Em casa, outra coisa, né, que é interessante para se falar, muitas vezes fala assim, mas é só na escola, né, que ele tem esses comportamentos, né? Várias crianças, até no dia a dia nosso. Mas ele faz isso aqui, mas em casa não faz. Porque o que acontece? Em casa, você já está acostumado com aquele comportamento, né? Eu notava muitas vezes assim, ele estava tendo alguma crise, alguma coisa, nervoso, ansioso, né? Aí eu pensava assim, imagina na escola essa crise, né? Porque em casa você tem você tem dois, né? Aí na escola é um monte de criança. Exatamente. Então, assim, são nesses lugares que a gente vai notando, né? Então, por exemplo, tem criança que o transtorno desafiador dela é com o pai, com a mãe em casa. Na escola, não. Fica de boa. Tem crianças que na escola o transtorno opositor aparece mais, a impulsividade é maior. Porque lá desencadeia, lá tem mais crianças, lá tem mais... Ele precisa ficar sentado, né? Ele precisa ter atenção, porque se ele não tiver atenção, ele não vai aprender. E aí, o que acontece? Aí que entra, né, a terapia, que ajuda muito, né? Que até a terapia com a psicóloga, né? Que é o que ele faz, né? O mais novo ainda está em terapia. Então, assim, ajuda muito, porém, são coisas que em casa a gente tem que continuar fazendo, né? É bonito, é gostoso, às vezes, assim, você... Não é, né? Eu falo assim, eu não romantizo isso. Porque muitas vezes é cansativo, é doloroso, sabe? Você ter que cobrar, você ter que fazer o menino sentar. Você vai em eventos, por exemplo, né? Não para. É muito desafiador. Então, assim, isso vai desanimando, né, as famílias, desanimando a gente, como mãe, por exemplo. Você fala, onde eu tô errando? O que eu tô fazendo que não tá dando certo? Né? Poderia ter feito isso. E, assim, todo mundo tem a vida corrida, né? Todo mundo trabalha, todo mundo... Então, assim, é mais fácil eu dar o celular, é mais fácil eu ligar uma televisão para ele assistir, né? Então, mas você precisa estar se policiando o tempo todo. Né? Criar filhos, já é desafiador por si só, né? Ainda mais quando nós temos, assim, uma criança que ela é atípica, né? Uma criança que exige um pouco mais de cuidados, de atenção. E eu falo, aí o problema não é só a questão de, assim, eu tenho que cuidar da minha criança. O problema está na sociedade, que muitas vezes não entende, né? Que não está preparada. E aí a gente conversou um pouquinho aqui antes, essa falta de políticas públicas que realmente vêm atender as famílias aí e dar esse suporte, esse amparo. Então, assim, é um conjunto de coisas ali para desafiador, né? Eu vi um vídeo, acho que tem a semana passada, eu acho que foi na semana passada, de uma mãe de um autista. E ele eu não entendo muito bem dos transtornos aí. Eu sei que ele é um grau um pouco elevado e ela falou assim, gente, ela falou assim, eu amo o meu filho, eu só estou aqui fazendo um desabafo. E ela começou a chorar, ela falou assim, eu só queria sentar e comer e conversar com a minha família.
Porque tava toda a família reunida, veio gente de outra cidade na casa, acho que dos pais ou dos primos lá, e tava toda a família reunida lá. Ela disse que ela não conseguiu ficar lá 1 hora por conta da criança, porque a criança começou a ficar extremamente agitada. Sim. Aí as pessoas começam já também te julgar, né? E ela disse que, assim, pegou a criança e, pro bem da criança, levou ela embora, porque ela ficava mais tranquila, tudo. E aí ela fala assim: eu só queria sentar, comer e conversar com a minha família, e é desafiador. Eu não quero romantizar, não estou dizendo que eu não amo, mas eu estou dizendo aqui que não é fácil, porque é todo um conjunto de Isso mesmo. situações. Mas, assim, aí existe essa dificuldade, né, Cassiana, da questão da sociedade mesmo se adaptar. E assim, quais os sintomas que você notou de diferença no caso, no seu segundo filho, que o terceiro já acabou, que você já sabia, mais ou menos, né? Mas, assim, o que era muito de diferente que você olhava e falava assim: olha, a minha filha não fazia, e esse aqui, gente, grita, que é muito diferente de uma criança, digamos assim, padrão, né? Exatamente. Quais os... Na realidade, o que a gente notava era essa parte. Ele chorava muito, né? Então, assim, ele não parava de chorar nunca. Você ia pra rua, ele chorava. Você entrava num mercado, ele chorava. Se jogava no chão, muito pequenininho, bebê, né? Ele estava no chão, sentado, se jogava no chão, muito nervosismo. Então, era uma coisa além. Eu falava assim, não é normal, né? Criança fica nervosa, criança, né? Acontece, mas não é, era além, né? Então, eu notava, assim, muito nervosismo, muito choro. E até teve, né, durante esse processo, que o doutor até falou que ele podia ter uma depressão infantil, né? Porque ele chorava demais, né? Então, assim, a medicação ajudou nisso, né? Como eu vinha falando. E aí, no terceiro, até quando ele nasceu, assim, e era diferente. Ele não chorava tanto, né? E ele não era tão nervoso. Porém, ele tinha... ele não gostava de barulho. Tanto que até no começo, né? A gente falava com um médico, com um neuropediatra, eu falava assim para ele: mas será que ele não é autista, né? Ele não gostava de barulho, né? E aí, depois ele foi falando, e a psicóloga também, né? Interagindo, por isso que eu falo que o apoio psicológico é muito importante para as famílias. E aí eu falava: mas ele não gosta de comer tal coisa, ele sente o cheiro. Ele entrava num ambiente, se o cheiro tivesse ruim, ele ficava tampando o nariz. Era horrível. Nossa. Então, assim, eram várias situações que eu falava: é autista. Ele né? selecionava? Ele comia, selecionava o que ele ia comer. Ele não gostava de cheiros, de sons. Então, assim, aí depois, né, estudando TDAH, a psicóloga me falando, o neuro falando: Cassiana, olha um pouquinho o TDAH, né? Estuda mais a fundo. Aí, o que a gente foi vendo? Que o TDAH também tem essa seletividade, esse incômodo por som, né? Essas coisas que a gente pensa que é o autismo. Só do autismo. Mas aí, como eu tinha, né, a rede especializada junto comigo, a gente sempre estava de 6 em 6 meses no neuropediatra, a psicóloga acompanhando. Então, a gente descartou isso com os profissionais. E aí, a gente, né, focou no TDAH. Por quê? Porque ele era seletivo, ele não gostava de cheiro, ele não gostava de barulho. O comportamento padrão... esse copo tem que ficar aqui, né? Então, se eu colocasse do lado, para ele já era o fim do mundo, né? A roupa do Jean Cássio, que tem 18 anos, a roupa dele tinha que ser perfeita. Ele só usava um tipo de roupa, ele só usava um tipo de calçado. Algum deles tem aquela sensibilidade do tecido na pele? Tem a etiqueta tem que tirar. Uma roupa que ele não se sente bem.
o do meio, né, o Jean Cássio, eu não podia comprar roupa. Quantas roupas que eu comprei e ficou guardada e depois eu dei, porque o que acontecia? Ele não usava. Eu não vou usar essa roupa. Outra coisa é que a gente fala assim, não tem um filtro, né? Porque assim, do jeito que você falava, você levava, né? Você vai usar essa, não vou usar, né? Pode jogar fora, eu não quero essa roupa, né? Então essa coisa assim, muito impulsiva. Então assim, não vou ficar aqui, mãe, não tô aguentando ficar aqui. Tinha que sair de onde ele estava, ou então, até mesmo quando eles eram pequenininhos, né? Saía correndo, gritando, eles não queriam ficar no lugar. Então, assim, todas essas coisas, né? Não é modismo, como a gente está falando. Se você está vendo que isso está acontecendo, né? Opa! Né? Ele não gosta de ficar onde tem gente, né? Eles não gostavam. Aí o que desencadeava? O choro, o nervosismo, se jogavam no chão, né? Todo mundo olhava, tá fazendo birra. E eles vão, como ainda eram muito pequenininhos, acaba que eles não sabem nem explicar o que tá acontecendo, né? Não. E o choro, esse desespero é a expressão deles, acaba sendo assim. Exatamente. Deve ser desesperador mesmo para eles, né? Gente, nós aqui no nosso estúdio, nós estamos com mais uma pessoa, fora nosso sonoplasta do que faz parte da equipe, que eu fiquei até sem palavras. Tu faz tudo. Nós estamos com mais uma pessoa aqui no nosso estúdio, que é a Mirella. Tá aqui com a gente. E ela também é uma mãe atípica, né? E ela não quis participar com a gente, mas na próxima vez ela vai sentar aqui, né, Cassiana? Vai conversar com a gente. Vai ter outras oportunidades. E vai compartilhar. Mas uma coisa que ela trouxe aqui pra gente é assim, ó, que é muito importante os pais notarem esse comportamento dos filhos e sabendo que realmente a criança ela tem um transtorno, ela tem essas diferenças no comportamento, mas não deixar de participar das coisas que são importantes para a família como um todo. Por exemplo, de ir para a igreja, de participar. Ela falou assim que ela mesma teve dificuldade, né, de ir para a igreja, não conseguia ir nos primeiros anos porque ele chegava lá, não suportava o barulho, chorava. Então, é importante também as pessoas que rodeiam essas famílias atípicas entender que faz parte do comportamento dessas crianças e apoiar e abraçar essas famílias, porque eu acho que o que é o mais difícil, né? Isso. Porque você tem o diagnóstico, você sabe que a sua criança ela tem um transtorno, ela tem algumas limitações. E aí você chega, mas aí as pessoas não colaboram com isso também, né? Porque as pessoas... É mais fácil você julgar, né? Do que você acolher. Então, assim, e é isso, né? Nas igrejas, né? Você senta lá, participando de uma missa ou de um culto, você vê uma criança, né? Quantas vezes a gente já viu olhares, né? Como mãe, e depois que sai, né? Nossa, mas ele não para, né? Como ele é agitado, como ele é isso, mas ele não senta, coloca ele sentado do seu lado. Não, né? Por exemplo, meu filho, ele ficava deitado no chão, né? Na igreja. Então, assim, deitado e mexendo, né? Então, assim, era dele. Aí depois, né? Vai indo, aí depois eu queria correr, ficar gritando e correndo. Porque, por exemplo, os movimentos estereotipados, né? Barulhos. O mais novo, ele fazia barulhos, né? Então, assim, também que eu falava assim, né? Tem esses traços, são de autismo. São tipo uns tiques. Exatamente. Eles fazem com frequência. Né? Ele fazia assim, eu falava... Eu estava muito feliz, por exemplo, né? Brincando, conseguiu acertar um joguinho e tal, né? Fazia alguns movimentos, alguns sons que eu via assim, mas, né? A gente observava. Então, assim, tudo a gente precisa. E o que eu falo?
aonde mais é a mãe, porque a mãe que tá ali, né? E assim, eu sempre trabalhei, eu nunca fiquei em casa com eles às 8 horas, né? Então, eles iam pra creche, iam pro CMEI. A conversa com os professores, né? Cássia, tô notando, assim, como a gente sempre foi muito amiga, trabalhava na escola junto, né? Ele tá muito nervoso hoje, ele tá, né? O que aconteceu? Ah, aconteceu isso, aí já vinha. Em casa aconteceu isso, né? Então, algumas coisas aconteciam. Ah, ele teve que vestir uma roupa que ele não gostou, né? Então, tudo isso. Tudo abala o mundo Tudo dele. abala. E eles, há uma dúvida que eu tenho em relação ao TDAH, se eles gostam e funcionam melhor com uma rotina bem estabelecida? Isso, tem que ter. Por quê? Quem tem TDAH, são várias... E eu falo que até às vezes eu tenho, mas eu ainda não fui laudada, né? Mas, porque é genético, né? Sim. Tem estudos que falam que é genético. Então, assim, ele abre várias janelas no seu cérebro. E aí, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma atividade, né? Aí eu já penso que eu tenho que lavar a louça. Mas aí da louça eu já tenho que pôr a roupa para bater. Então, assim, eu falando como mãe. Aí, muitas vezes a criança é assim. Você dá uma atividade para ela fazer, muitas vezes eu chego em casa, João Lucas, e a louça? Esqueci, mãe, de lavar a louça. Né? Então, assim, eu sei que ele esqueceu mesmo. Então, assim, com a psicóloga, a gente trabalhava com ele. Eu tenho um painel na geladeira, né? Com a canetinha, aqueles painéis que a gente compra, de atividades. Então, assim, segunda-feira você vai fazer o quê? Terça-feira você vai fazer o quê? Quarta-feira. Então, assim, também é uma dificuldade que eu tenho mais com o pequeno do que eu tive com o de 18. Por quê? Ele é muito apegado a mim, né? Então, são dois TDAH, mas, assim, dois diferentes. Então, assim, o João Lucas, eu tenho que estar todo o tempo chamando ele. João, horário do que hoje? Então, de manhã, eu já tenho que falar tudo para ele antes de eu ir trabalhar. Então, hoje você tem isso, isso e isso, ok? Mesmo assim, eu sei que vai ter alguma coisa que ele vai esquecer. Né? Então, assim, e às vezes eu tô lá trabalhando, tô na minha rotina, eu esqueço de mandar para ele. Ou então ele tá fazendo alguma coisa que ele não tá no celular. Às vezes eu ligo, ele não atende, ele não me responde. Porque ele tá fazendo uma atividade, ele tá mexendo nas coisas. Com outra coisa. E aí, mãe, mas você não me lembrou. Então, assim, todo tempo ele tem que estar sendo lembrado. Né? E aí, muitas vezes é a dificuldade que as famílias têm, como eu tenho, né? Então, assim, a gente mora numa cidade pequena, né? O que ele precisa, às vezes ele sai correndo, vai lá na creche, me chama, porque moro perto. Então, assim, as dificuldades, elas existem, né? Mas aí a gente vai tentando sanar. E aí eu sei que eu coloco ali na geladeira, mas às vezes ele não vai olhar na geladeira, né? Porque... né? E aí ele não vai olhar na geladeira. Aí eu sei que vai ter dias que ele não vai cuidar o que ele tem para fazer. Então, assim, são várias coisas, né? E ele é muito assim. Ele precisa de rotina, de regras estabelecidas. Tanto que na escola, os professores que estabelecem a regra mostram para ele, é assim. Ponto. Você não tem conversa. Você vira as costas e acabou. É isso que vai ter que ser feito, né? O ano passado eu tive muita dificuldade com ele na escola, porque ele falava que ele não gostava do professor. E aí, né, tivemos... E assim, na escola, a gente nota muitas crianças com dificuldades, né? E aí, assim, pode ser que não seja TDAH, mas é uma criança ansiosa, né? A ansiedade, né? Várias coisas assim que acontecem nas crianças e nos nossos adolescentes que muitas vezes a gente não nota, né? Então, assim, aí teve um dia que ele falou para mim que ele não ia para a escola porque ele não estava gostando do professor. Aí eu falei para ele, você vai para a escola porque você tem que ir para a escola, né? E o professor não vai deixar de ser seu professor. Porque ele está lá ou porque ele fez um concurso público ou porque ele fez um processo seletivo. E ele não vai deixar de ser professor, porque ele vai trabalhar o ano inteiro dando aula. Ano que vem você vai passar de turma
Pode ser que você não pegue os mesmos professores. Mas esse ano eles vão ser seus professores, são esses, e ponto. E eu viro as costas e não dou mais pra ela. Então, assim, acabou, ele não me reclamou mais. Eu falei, e o que vai adiantar você ficar reclamando o tempo todo? Então, assim, o TDAH, ele procrastina as coisas. Então, assim, a louça, o quarto, a arrumação, tem que lavar seu tênis, tem que lavar seu calçado. Mãe, pra que lavar? Aí na hora a mãe que eu lavo, precisa... né? Aí a hora que precisa vai sair, eu olho, mas olha a situação do seu tênis. Aí, não, mãe, mas não tem problema. Então, assim, eles vão porque é muita coisa. Então, aí, por exemplo, as coisas acontecem, ele vai, é tudo em cima da hora, né? Aí, se não dá certo, por exemplo, não deu certo. Por exemplo, se ele me liga agora, eu tô ocupada, né? Então, eu não consegui levar ele em tal lugar, eu não consegui ajudar ele. Ele fica muito bravo. Então, assim, é o que ele sabe. Eu tenho meus compromissos, você tem os seus. Tem vezes que eu não vou conseguir te levar, né? Você vai ter que ir de bicicleta, você vai ter que ser sozinho. Porque, muitas vezes, eles têm uma imaturidade, né? Por exemplo, o pequeno meu, ele é muito imaturo. Então, assim, a gente tem que dar esse suporte, né? A terapia trabalha isso, né? Mas a família também tem que dar esse suporte. Dar esse suporte para eles, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho depois falando da questão de umas leis, o suporte. Isso. Mas uma coisa que assim, é muito importante da gente comentar é quando você recebeu o diagnóstico, vamos falar do primeiro. Ali que você falou que levou ele no neuro, né? Sim. E vocês não saiu com nada fechado ali, mas já sabia o que ele tinha, porque já tinha feito exame e tudo. Qual que foi o seu sentimento ali? Você se sentiu aliviada? Porque eu acho que é um momento que deve ser bem difícil para os pais, né? Quando recebem realmente a notícia do... Na verdade, né? O que acontece? No começo a gente fica, né? Assim, mas será que é isso? Será que é aquilo? E aí foi indo, né? Ele fazendo todo o tratamento com remédio, né? E tudo mais. A gente não saiu com um laudo, mas, enfim, a gente fez o exame, lembrando que muitas vezes fala assim, o TEA, o TDAH, eu preciso ir porque eu preciso fazer exames, porque eu preciso confirmar. Geralmente, você não faz exame nenhum, né? Aconteceu do meu filho fazer o eletro, né? Encéfalo, mas aí apareceu essa disfunção que ele tinha no cérebro, ok, né? Ele tinha isso junto. Mas a maioria das crianças não aparece nada nos exames, né? Então, assim, muitas vezes... mas ele não parece que ele tem TDAH. Ele não parece que ele é autista, né? Porque tem exames... Não é exame. Acontece o quê? É clínico mesmo. É clínico. Você no consultório, você... não é só neuropediatra, né, que pode dar o laudo. Hoje em dia, em várias cidades do Brasil e tudo mais, e do mundo, os pediatras estão se especializando cada dia mais, né, para fazer esse acompanhamento precoce com essas crianças, né? A psicopedagoga, né? Ela faz um tratamento, um acolhimento também. Ela não dá o laudo, mas ela também tem uma parte muito boa, muito essencial, né, para as crianças. Porque tem crianças que não conseguem aprender, né? Por exemplo, o TDAH vem associado, como eu falei, né, anteriormente, com uma dislexia, que acontece muito, a criança não consegue ler, não consegue escrever. Então, assim, a psicopedagoga vai fazer um atendimento especializado com ele, né? A psicóloga, que tem várias psicólogas, né, que fazem esse atendimento e fazem também testes, né, para ver se a criança tem o TDAH, tem o TEA, né? Então, assim, são testes, são várias sessões que vai fazer, né? Então, assim, a neuropsicóloga, né, que geralmente elas se especializam. Sim. E aí ela pode fazer também esse acompanhamento
acompanhamento e esse laudo, né? A neuropsicóloga. Então, ela faz, geralmente são 10 sessões, acompanha a criança, né? Então, assim, tudo a gente precisa procurar, né? Tem coisas que são caras, tem coisas que são caras. Tem coisas, por exemplo, que um plano de saúde não cobre. Mas, por exemplo, aqui em São Gabriel, né? A questão do plano de saúde. Tem muitos profissionais que estão lotados, não tem vagas, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho plano de saúde, mas meu filho gosta de uma psicóloga, que, né, o João Lucas a vida inteira ele tratou fez a terapia com a psicóloga, que não atende plano. Então, assim, eu pago, porque assim, já tentamos trocar, mas ele não aceita, né? Ele gosta da psicóloga dele, então ele faz a terapia com ela. O seu mais velho ainda continua na terapia? Não. Não? Não. E aí, o mais velho, com 12 anos, ele parou de tomar medicação. Olha. Ele tomou 12 anos a medicação, até os 12 anos, e aí parou a medicação, e aí ele já estava, né, na adolescência, na pré-adolescência, e aí ele não quis mais fazer terapia, não quis. Então, assim, eu sempre converso muito com eles, né? Porque, assim, muitas vezes fala assim, mas é criança, né? Mas muitas vezes, assim, eu preciso da fala deles, para ver o que eles estão sentindo, e é o que a gente sempre conversa na minha casa. Você viu o que você está precisando, meu filho? Você fala comigo, né? Porque quem dera se todo mundo tivesse um acesso, né, a uma terapia com uma psicóloga. Eu falo assim, acho que a gente não estaria tão louco e tomando remédios, né, controlados, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Muitos adultos que passaram a vida inteira, né, nessa correria, nessa loucura. Muitos adultos poderiam ter sido laudados, né, lá atrás. Né? A gente nota pessoas que a gente convive, né? Filhos de pessoas que eu convivo, né? Adolescentes, 17, 18 anos. Eu falo, por que você não procurou ajuda, né? Vai atrás. Muitas famílias, né? Que eu tenho acesso, eu converso isso, né? A gente não tem que levar isso como um tabu. Hoje em dia, Priscila, tá tudo tão, né? Assim, a gente tá precisando tanto de ajuda para essas coisas mesmo, para doenças mentais. O mal do século. O mal do século, que ninguém tá nem aí. Você cuida do corpo, você cuida do coração, é como a gente sempre escuta, né? Tô com dor, vou no ortopedista. Tô com isso, vou no neurologista, né? Mas e a mente? Aí eu tô estressada, eu vou fazer o que eu vou resolver de alguma forma, né? Eu mesma. Exatamente. Mas né? Então, assim, a gente sentir isso, né? Então, assim, como eu tenho muito acesso a muitas famílias, né? E não só do TDAH, né? Do TEA, a gente faz um trabalho bem legal. A Chay, né? A Chayana, que é mãe, atípica, né? Então, assim, a gente conversa muito, né? As crianças da Chay sempre estudaram no CEMEI. Então, assim, a gente tinha acesso quando era professora e depois, como gestora, a gente sempre conversou muito. As famílias que chegam, né, com nós lá também, porque a escola, ela pode fazer o encaminhamento, né, de crianças. Outra coisa, muitas pessoas têm, assim, aquela coisa assim, mas TDAH é muito pequeno, ele é agitado, porque ele é criança mesmo, criança tem que ser agitada, né? Mas não é bem assim. Às vezes, é isso que eu sempre falo. Você notou a mais, né? Tá falando demais, tá nervoso demais. Então, assim, pode não ser? Pode ser alguma coisa. Tá muito nervoso por uma situação, mas enfim. Ou é só uma criança muito agitada, né? Ó, por um tempo a gente desconfiava que o nosso filho também tinha alguma coisa, né, amor? O João Pedro, até os 4 anos, ele era uma criança extremamente agitada. Extremamente agitada, era desesperador. Assim, mas você via que ele não tinha problema em focar em alguma coisa. Era realmente, ele tinha aquelas explosões de criança, Sim. assim. Então, ele era agitado. Não, agora, ó, senta aqui, vamos comer. Sentar, vamos comer.
Sentava, comia. Não trazia prejuízo. Não trazia prejuízo para ele. Então, assim, a diferença, o que a gente falou, não, ele é só uma criança agitada, é porque, assim, ele foi um bebê tranquilo. Ele era um bebê que, por exemplo, era um bebê normal, dormia bem, comia bem, sempre não tinha essa questão da seletividade. Tudo que você dá parecia uma draga. Sim. Mas aí chegou um período, que era o período ali de 2 anos, de 2 a 4 anos, que, meu Deus, era extremamente agitado. Eu falei, não, ele é uma criança agitada. Sim. E eu cheguei a conversar na época com o pediatra dele. Falei, Priscila, ela é uma criança agitada. Olha só essa criança. Ele estava de boa lá sentado. Falei, você tá falando dessa criança que é uma criança... Eu falei, mas doutor, o guri tenta se matar todo dia. E eles são tudo que ao extremo, né? Sobe em árvore, pula de mesa, sobe, trepa. Então, assim, eles são mais vulneráveis a ter mais acidentes, né? Então, assim, eles caem muito mais, eles se cortam muito mais, porque tudo deles é muito mais. Então, assim, e eles não param, né? Como a gente estava falando. Então, parece que abre várias portas ali no cérebro. Então, ele tá fazendo... Para ele não consegue ficar aqui, né? Ele precisa tá com a perna erguida aqui, né? Muitas vezes a gente vê vídeos, né? A criança em casa, tá lá fazendo uma atividade... com a perna em cima da mesa, né? Na pandemia, a gente sofreu muito isso, né? Que a gente fazia tudo em casa com eles. Eu falava, meu Deus, né? Como que as professoras aguentam? Porque, assim, eu com 2, mãe, mas a gente não consegue, né? E aí que entra a questão do prejuízo. Por quê? Quando a criança não tem o prejuízo, ok, né? Mas aí, por exemplo, o meu filho, ele tem prejuízo, porque ele não para, né? Então, assim, e não é só em casa. Por exemplo, muitas vezes ele laça, né? Eu falo para ele, meu filho, você precisa se concentrar. Né? Então, assim, ele toma medicação, né? Para ir para a escola. E muitas vezes ele toma nos finais de semana também, né? Quando ele tomava uma medicação, o médico falou, não, você pode deixar finais de semana ele sem, né? Porque daí a gente já estava acostumado com aquela coisa de não parar e aquela rotina assim. E aí, quando ia para a escola, porque era lá que sofria mesmo. E assim, você precisa parar, você precisa... Você concentrar, né? Não pode ficar falando o tempo todo, porque daí ele fala muito, né? E aí, ele não podia ficar falando. Por exemplo, a prova, né? Ele tinha que se concentrar para fazer uma prova. Então, ele tinha perdas, né? Então, aí que entra a medicação, né? Então, assim, muita gente fala que, vou dar remédio e vai melhorar os problemas. Não, também, porque a medicação sozinha, ela não, né? Precisa de todo um acompanhamento, né? E aí, quando a gente fala de escola, a gente tem as leis do TDAH, né? Na verdade, as leis do TDAH, elas são diferentes do TEA, né? Ela não é considerada uma deficiência. Né? A Mirelle trouxe uma... Cadê o... Traz pra gente aqui, pra gente, por favor. Porque a gente tem uma lei federal. Isso que eu queria entender, porque o autismo, ele é considerado uma deficiência. Isso. Então, na questão da deficiência, ele tem toda uma legislação. No TDAH ainda é mais amplo, mais vago. Tem, né, vários deputados e senadores que têm projetos de leis, né? Mas, enfim. E aí, em 2023, né, a nossa vereadora Calícia, na época, ela fez a lei, né, municipal, a lei 1291, de 30 de agosto de 2023, que foi a lei do TDAH, que daí instituiu a semana, né, a primeira semana de agosto, né, para a conscientização do TDAH. Então, essa semana, né, que agora de 1 a 8, mais ou menos, a gente vai ter, nós vamos ter alguns eventos no município de São Gabriel, e a gente já vai passar aqui as
a programação. E tudo isso é com base numa lei que foi estabelecida que a primeira semana ali de agosto, essa primeira semana de agosto. Isso, vai ter a semana. Então, anualmente, né, essa lei existe. O ano passado, a gente não trabalhou muito essa questão por conta do período eleitoral. A gente não conseguiu, né? Então, assim, muita gente nem, acho que desconhece a lei. Aí, em 2023, trabalhamos junto com o TEA, né? E aí, o ano passado não conseguimos. 2025 agora, a gente vai intensificar esse ano, né? Tivemos vários apoios esse ano em questão de palestras, sentar para conversar e ter esse olhar, né, com o TDAH. Tanto assim, da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, né? Então, assim, vai ser um mês, na realidade, né? Vai ser o mês de agosto agora todo voltado para essa conscientização do TDAH. Do TDAH. Nós vamos ter várias ações. Isso. Aqui em São Gabriel, de conscientização, tanto com os docentes, com os professores, quanto com a população no geral. A lei também, ela fala, né, que tem que ter a formação continuada para os profissionais da educação. Ah, bacana. Então, assim, nós vamos fazer, né, um mês de agosto, porque na realidade, né, a primeira semana ali vai ter vários eventos também, né, como até eu comentei, a Semana da Primeira Infância, que aí a gente vai falar algumas coisas também sobre isso, né, crianças atípicas e tudo mais, que na primeira infância a gente tem também, né, e aí durante o mês a gente vai ter palestras, né, e provavelmente ações a gente faz na praça ou alguma coisa assim, né? Com as famílias também, né? Geralmente. Então, atenção aí à população de São Gabriel, nesse mês de agosto aí, ó, nossa, primeira semana, a gente já vai passar o cronograma das ações que teremos aqui no município, voltados para o TDAH, mas o mês de agosto como um todo vai ser voltado aí para conscientização. Então, teremos várias ações durante esse mês. Então, procure, fique atento aí ao calendário. Nós vamos jogar tudo aqui, toda a programação que teremos durante esse mês dentro do nosso site, dentro do portal Rota Norte. E também vocês, nas redes sociais, as meninas aqui também vão ter. A gente vai estar espalhando aí a programação, mas é muito importante que a população participe deste movimento, que a população se envolva, porque não é só uma família ou duas famílias, mas assim, é um projeto da sociedade como um todo. Exatamente, né? Tanto que, como eu estava fazendo os agradecimentos, né? A prefeitura, ela tem essa visão, né? Quanto abraçar essa causa, né? Como você falou, Priscila, que não é escola, não é a família, é a sociedade, né? Então, cada dia mais a gente tá tendo esse contato com vários tipos de crianças neurotípicas, né? E aí isso daí vem somar, né? E a gente tem o apoio da Câmara, da Prefeitura, da Secretaria de Educação, né? E nós, quanto Conselho Municipal de Educação, a Secretaria de Saúde também, né? O Prodeteia, que é a Chay, que é a mãe representante, a Chayane, aqui de São Gabriel, e ela é do estado, né, a Chay. Então, assim, ela é parceira também, né? E aí, a todos os pais, as famílias também, né? A vocês do Rota Norte Podcast, que, assim, deram essa abertura pra gente, né? E é assim, é o apoio um pouquinho de cada um, a gente vai divulgando, vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Que bacana. Né? E quais as ações que nós teremos já essa semana, dentro dessa primeira semana de agosto? Então, nós tem já vai ter uma palestra com a Ivete, dia 15,
de agosto agora. Ela vai vir. Na realidade, ela já deu palestra aqui em São Gabriel, já fez uma palestra com nós aqui, mas com pais e tudo mais. Agora ela vai voltar. Aberto ao público. Aberta ao público. Onde que vai ser essa palestra? A palestra vai ser na Igreja Videira. Ah, então aí vai ser inicialmente. Então, assim, nós vamos estar divulgando certinho as informações. A data está confirmada dia 15. Então, dia 15 agora de agosto, nós teremos aí, vai ser no período da noite, ainda está acertando o horário. Período da noite, aí ó, as famílias de São Gabriel do Oeste, é aberta a toda a população, né? Nós vamos ter também com a psicopedagoga, né? Junto com a Secretaria de Educação também vai fazer uma palestra também, né? Para famílias e para os profissionais, né? Também, entrando junto com essa Semana da Primeira Infância. Então, assim, vai ser um movimento bem legal, bem bacana. Bem bacana. Iniciando, gente, nós estamos abrindo os trabalhos da semana de conscientização do TDAH aqui com o Rota Norte. Vai ser, o ponto de partida aí da nossa semana e nosso mês de conscientização. E nós apoiamos essa causa, nós somos parceiros, entendemos a importância, né? Tanto que, eu falo assim, não só do TDAH, nós estamos falando em específico, porque é uma data voltada ali, né? Uma semana específica, mas a questão de enxergarmos como realmente, igual eu falei, como sociedade, fazemos todos parte de uma sociedade e desenvolver as crianças, os adultos, e apoiar aí uns aos outros para que a gente construa uma sociedade mais humanitária, né? Mais igualitária, né? Exatamente. E assim, que os desafios dessas crianças também venham ser os nossos desafios, que a gente possa abraçar aí e caminhar junto para uma sociedade mais evoluída, né? E nós temos o nosso sobrinho também, ele é autista. E ele foi diagnosticado não tem tanto tempo, né, amor? Não, que fechou o diagnóstico dele, mas... E assim, nós vemos a diferença. E ele também toma medicação, então acaba controlado. Mas muitas coisas, a gente acaba vendo a dificuldade que é, por exemplo, o ruído, barulho, né? Sim. Então, para ir para a escola ou igreja, tudo, ele usa um fone, abafador de ruídos. Sim. Então, é de estarmos apoiando mesmo as famílias, as crianças, principalmente aí que... E assim, hoje a gente tem muito adulto que também tem sido diagnosticado, Exatamente. Né? Muito adulto. Se tivesse sido cuidado lá na infância... Muitas, resolvido muita coisa. Muita coisa. É o que a gente sempre fala. Mas é isso. Pessoal, a gente já está aqui há um tempinho, já mais de uma hora aí conversando, falando. Foi um prazer te ter aqui, Cassiana, conhecer um pouquinho sobre a sua história, um pouquinho sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido. Não só você como hoje gestora à frente aí do CEMEI, né? Sim. E de todas as ações, os conselhos ao qual você é envolvida, mas também esse trabalho bonito que vocês têm encabeçado, têm tomado à frente com as crianças atípicas, até porque eu sou uma mãe atípica, nada melhor do que uma mãe para... Né? Para ajudar outras mães aí. E não só mães, a gente ajuda também o poder público. Sim. A criar, né? Eu falo assim, os envolvidos que eles precisam estar no meio para que as políticas públicas venham funcionar de acordo com a necessidade deles. Com certeza, né? Então, a gente ajuda todo mundo, né? Que precisa da ajuda, que precisa do atendimento, né? A gente tenta... encaminhar da melhor forma, né? Como eu falei, tem pessoas que não conseguem rápido, tem pessoas que não têm o atendimento rápido e eficaz, né? Mas assim, passa anos muitas vezes, né? E quem sofre é a criança, é o que a gente sempre fala, né? A família sofre, mas a criança, né, no seu desenvolvimento, não evolui, e aí tudo vai sendo prejudicado. Mas a gente tem muita fé que
Estamos começando a caminhar, Estamos né? começando. Começando a né? caminhar. Aham. E eu agradeço. Eu deixo o microfone à sua disposição para suas considerações finais. Fique à vontade. Ah, imagina. Ai, Priscila, muito bom essa conversa, né? Esse papo. A gente chega meio vergonha, nervoso, mas aí depois a gente vai, tudo flui, né? Uhum. Mas é isso, né? Dizer que estamos à disposição, né? Muitas famílias ainda sofrem com a falta de um laudo, a falta de um especialista. A gente sabe disso porque temos os nossos grupos de mães atípicas, né? Então, assim, a gente tem muitas mães que sofrem ainda questão de escola, questão de tudo que envolve, né, da sociedade. Mas, né, somos bem fortes também, né, as mães de TDAH, de TEA, né, a gente vê uma coisa acontecendo num lugar, a gente já compartilha, já fala, precisou do Prodeteia, a Chay está disposta. Então, assim, essa união é muito importante. E dizer assim que, para qualquer dúvida, né, as redes sociais, eu tenho meu Instagram, eu sempre estou participando de congressos, né? Esse ano foi minha felicidade, porque eu consegui ir no congresso em Campo Grande do autismo, né, com o Dr. Paulo Liberalesso. Foi maravilhoso, era meu sonho participar de um congresso com ele. E agora a gente está indo também para o Congresso Pantanal, que é TDAH, TEA e TOD. Então, assim, com o doutor Tiago Castro, né, que, assim, faz várias ações, né, do TEA. Então, assim, esse ano eu tô bem feliz que eu consegui nesses 2 congressos, porque, assim, tudo envolve muitas coisas, né, Priscila? Então, assim, para ir não é fácil. E a gente eu vou até... vou compartilhar, né? Estando lá, compartilhar algumas coisas. Vou trazer muitas coisas também, né? Para compartilhar. E tudo, e eu somo aonde eu posso, eu tô somando, tô ajudando. E é isso. Obrigada. E eu gostaria também de agradecer a sua presença, a Dami, que está aqui com a gente também, e a todos vocês que estão assistindo o Rota Norte Podcast. Eu peço que vocês nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, e não deixe de seguir a nossa página nova, porque o portal Rota Norte, ele ganhou uma página no Instagram, uma página nova, tá? Tá aqui, produção? Tá em algum lugar aqui o nosso @? E outra coisa... não, mas não vai estar... Não. Esquece, é porque nós lançamos uma campanha. Nós vamos lançar daqui uns dias outra campanha aí, mas nós lançamos uma campanha bem bacana. Mas siga nossas redes sociais, o portal Rota Norte, o Rota Norte Podcast, nós temos TikTok, Facebook. Eu sei que muita gente aqui gosta de Facebook. Gente, vocês gostam de Facebook. Mas tá bom, sem julgamento. Siga a nossa página no Facebook, no TikTok, no Instagram, no YouTube. No YouTube, para você comentar, você tem que estar inscrito no nosso canal. E eu agradeço a todos e até o próximo programa aí. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau. Tchau.